Olá pessoal, nós estamos entrando ao vivo pelo Facebook. Nós queremos dar as boas-vindas a vocês. Hoje, 14 de abril, terça-feira. Paz, Luciano, Deus abençoe. Deixa eu colocar aqui também, Tatiane, Deus te abençoe. Nós estávamos tentando fazer um teste e entrar pelo YouTube. Nós conseguimos um programa, mas não deu muito certo agora não. Amanhã a gente vai tentar entrar pelo YouTube, diretamente pelo YouTube. Mas nós estamos iniciando aqui. Amanda, Luciano, Deus abençoe. Rafaela, tá dormindo? O Rafaela já papou, já tá descansando, hein? Sejam bem-vindos para a nossa live. Hoje nós vamos falar sobre Tiago, filho de Zebedeu. É muito interessante que nós vamos aprender hoje. Você que está entrando aí para conhecer um pouco mais sobre a palavra. Nós estamos aqui todos os dias. Nevail, que bom, Nevail. Cristina, Deus te abençoe, Cristina. Raquel. Nós estamos ministrando todos os dias aqui sobre os discípulos do Senhor Jesus. Nós atrasamos um pouco hoje. Maravilha, né, Luciano? Aqui, nós atrasamos um pouco hoje porque nós estamos tentando entrar diretamente pelo YouTube. Hoje nós não conseguimos, mas amanhã provavelmente nós vamos conseguir entrar diretamente pelo YouTube. Nós conseguimos um aplicativo que nos dá acesso diretamente sem ter chegado aos 1000 acessos, tá bom? Sejam bem-vindos, Vitor, Lélia. Vamos aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre Tiago, filho de Zebedeu. Ontem nós falamos sobre Tiago, filho de Alfeu. E sejam bem-vindos ao nosso culto no lar. Que Deus abençoe. O pessoal está chegando. Sejam bem-vindos. Tanto pelo YouTube quanto pelo Instagram, tá ok? A Rebeca estará adorando ao Senhor e convide aí seus familiares para nós cultuarmos ao Senhor. Nerli também, que bênção, Nerli. Vamos adorar o Senhor, vamos bendizer o Senhor. Com poder
Glória a Deus, obrigado, Rebeca. Nós estamos aqui hoje, 14 de abril, e nós estamos juntos para cultuarmos ao Senhor e aprender um pouco mais sobre a sua palavra. Nós estamos ministrando uma série de reflexões sobre os primeiros discípulos de Jesus. Você sabe quem são eles? Hein? Você conhece eles? Você sabe o que a Bíblia deixa registrado sobre eles? Você sabia que muitos deles têm a ver comigo e com você? Sabia disso, que muito do que eles fizeram, do que eles são, a personalidade deles, alguns são muito conhecidos, não é verdade? Oraide, acho que é Oraide que está aí conosco, né? Alguns deles são muito conhecidos, outros nem tanto. Mas cada um deles tem algo muito especial, que ministram, né, que falam no nosso coração. Hoje a gente vai falar sobre Tiago, filho de Zebedeu. Então, para você ter uma ideia, nós já falamos sobre Mateus, André, Filipe, Bartolomeu, que é o mesmo que Natanael. Nós já falamos sobre Tomé, já falamos sobre André, já falamos sobre falamos sobre Simão, sobre Judas Tadeu, sobre Judas Iscariotes. Ontem nós falamos sobre Tiago, filho de Alfeu, né? A pergunta até foi interessante, ninguém soube responder, né? Algumas pessoas enviaram algumas respostas, mas não está correta. A pergunta que eu fiz foi: qual o nome do irmão de Tiago, filho de Alfeu? Né, Gilson? Você sabe, Gilson, qual que é o nome de Tiago, o nome do irmão de Tiago, filho de Alfeu? Nós fizemos um comparativo, nós falamos aqui sobre Mateus, porque a Bíblia registra que Mateus também ele é um discípulo. O seu pai, o pai de Mateus, também se chamava Alfeu. Então, algumas evidências, mas não bíblicas, da tradição que diz que Mateus era irmão de Tiago, por esse nome, né, de Alfeu. Embora tenhamos também outros discípulos que eram irmãos, como Pedro é irmão de André, como Tiago, nós vamos aprender hoje, é irmão de João. Então existem discípulos que tinham irmãos, mas a Bíblia fala de um nome de um irmão mesmo de Tiago, filho de Alfeu. Tá joia? E a pergunta continua hoje, tá bom? No finalzinho nós vamos falar. Então, hoje nosso objetivo aqui é conhecer um pouco sobre Tiago, filho de Zebedeu. Como eu falei no estudo anterior, como eu falei ontem, é importante a gente separar algumas informações. Primeira informação, nós então falamos sobre Tiago, filho de Alfeu. Nós falamos que a tradição católica, a tradição histórica, confundiu esse Tiago, filho de Alfeu, com Tiago, irmão de Jesus. São duas pessoas distintas, são duas pessoas completamente diferentes. Tiago, filho de Alfeu, é uma pessoa e Tiago, irmão de Jesus, é outra pessoa. Esse Tiago, irmão de Jesus, ele que escreveu a epístola de Tiago. Então, são duas pessoas distintas, ok? Então, primeira informação, que são duas pessoas separadas. Tiago, filho de Alfeu, e Tiago, irmão de Jesus. Nós aprendemos aqui também que alguns nomes na Bíblia são nomes comuns, nomes conhecidos. É por isso que a gente está tentando fazer essa diferenciação, para que você possa entender, tá ok? E nós falamos também ontem que esse Tiago, filho de Alfeu, ele era considerado o menor. A Bíblia, em algumas passagens, aparece esse Tiago como o menor. Então, por isso que às vezes nós precisamos entender um pouco dessa diferença, tá ok? Para a gente conhecer. A Bíblia,
ela não traz informações muito precisas sobre essas personagens. Então pensa numa coxa de retalhos e pensa que a gente vai costurando as informações, a gente vai encaixando as informações. Hoje a gente vai aprender sobre isso, que como você pode extrair algum tipo de mensagem, como que a gente pode extrair algum tipo de conteúdo tendo tão poucas referências dessas personagens bíblicas. É porque nós vamos extraindo de outros evangelhos, pegando um pouquinho de outras passagens para a gente compreender. Tá ok? Então, eu separei aqui um texto que talvez seja o texto central do que nós vamos aprender sobre Tiago, filho de Zebedeu. Eu quero ler o texto primeiro e para depois trazer aqui o que nós podemos aprender, detalhes sobre a vida desse Tiago, tá ok? O texto que eu quero ler encontra-se em Atos capítulo 12. Atos capítulo 12, a partir do versículo 1. Diz assim: por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Então eu quero ler de novo, Atos capítulo 12. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada, ou seja, matou Tiago, irmão de João. Tá ok? Então, a partir desse texto, eu quero compartilhar o que nós aprendemos com esse Tiago. Então, vamos trazer aqui algumas lições. Vamos, primeiro, entender quem foi esse Tiago. Por que ele aparece como esse personagem, esse discípulo do Senhor Jesus? Primeiro, nós precisamos lembrar que dos 12 apóstolos, os 12 discípulos, Jesus tinha 3 que eram mais achegados a ele. Desses 3, Tiago é o que nós temos menos referência, pouca referência sobre ele. Nós sabemos que esse Tiago é um amigo próximo de Jesus. Nós sabemos que esse Tiago é alguém junto de Jesus, muito próximo. Jesus tinha Pedro, Tiago e João, que eram pessoas muito próximas. Mas desses 3, Tiago é o que nós temos pouca referência, poucas informações. Esse Tiago, ele é irmão de João. Então Tiago e João eram irmãos. E eles eram pescadores. João, ao contrário de Pedro, nós temos muita informação sobre ele. Nós vamos falar sobre ele amanhã. Vai ser o último discípulo que nós vamos falar sobre ele amanhã. Esse João, nós temos muita informação. Ele escreveu o evangelho que escreveu João, né, o evangelista. Nós temos dos apóstolos, nós temos 2 que escreveram os evangelhos. Nós temos Mateus e João. João escreveu as epístolas de João e João escreveu o livro de Apocalipse. Então, João, nós temos muita informação sobre ele. Nós temos diversas informações sobre João. Agora, Tiago, nós temos pouca informação. Só que nós conhecemos um pouco de Tiago, uma vez que João era seu irmão. Então, eles eram pescadores. O seu pai se chamava Zebedeu, traz a referência do seu nome, o nome do seu pai. A Bíblia vai dizer que Zebedeu, ele provavelmente tinha uma companhia, uma cooperativa de pesca. Quando Jesus vai chamá-los para serem pescadores de homens, a Bíblia diz que eles largaram tudo, deixando as redes, e foram caminhar com Jesus. E o seu pai, nós vamos responder essa pergunta, Xandão, tá?
nós vamos responder essa pergunta. O Xandão perguntou aqui pelo Instagram, o fato de ter pouca informação, pode ser ele ter morrido primeiro, a gente vai responder essa informação aí, lá no finalzinho, tá ok? Então, Zebedeu, ele era um homem que tinha uma companhia de pesca. Então era um homem muito conhecido, um homem, talvez até um homem rico daquela época. Porque a Bíblia diz que eles tinham pessoas que trabalhavam, eles tinham empregados que trabalhavam junto com Zebedeu. Então, as informações que nós temos de Tiago. Tiago, o seu irmão era João, o seu pai era Zebedeu, e a mãe desse Tiago, a mãe de João, era Salomé. Ontem nós falamos aqui sobre Maria, né? Que era a mãe de Tiago, filho de Alfeu. A mãe desse Tiago, filho de Zebedeu, se chamava Salomé. Logo, Zebedeu e Salomé eram casados. E Salomé é uma mulher muito especial, esteve com Jesus no momento da crucificação e é uma das mulheres que vai levar perfume para embalsamar o corpo de Jesus. E ela se depara com um anjo dizendo que Jesus já não estava mais ali, que Jesus tinha sido, que Jesus tinha ressuscitado. Então, Zebedeu, Salomé eram casados, eles tinham filhos, e esses filhos, 2 deles foram discípulos de Jesus, Tiago e João. Uma outra informação que a gente pode aprender aqui sobre Tiago, que Tiago, Zebedeu, o pai de Tiago, ele tinha um certo parentesco, uma linhagem levítica. E lá em João, no capítulo 18, quando Jesus é preso, ele está lá no sumo sacerdote Caifás, Pedro e João, ou Pedro e Tiago, a Bíblia não traz ao certo quem é a pessoa, mas indica que é ou João ou Tiago, eles conseguem entrar no pátio do sumo sacerdote. Ou seja, somente alguém do círculo familiar poderia entrar em tal lugar. Então nós sabemos, e você vai entender no final, por que essas informações elas são importantes para a gente entender sobre Tiago, porque Tiago e João, eles são filhos de um homem muito importante, de Zebedeu, e tinha esse prestígio no sumo sacerdote Caifás. Então, não era alguém comum, simplesmente comum do ponto de vista da época, alguém que tinha importância. E isso faz com que a gente possa conhecer um pouco da personalidade dos discípulos. São essas informações que nós conseguimos extrair um pouquinho da personalidade deles. Por quê? Ora, nós temos então que eles eram de uma classe média diferenciada dos outros. O pai deles tinha uma companhia de pesca, é importante você entender. Tiago está em 3 momentos muito importantes com o amigo íntimo de Jesus. Tiago está quando Jesus ressuscita a filha de Jairo, quando Jesus chama 3 discípulos. Quem está com Jesus? Tiago. Sobe Tiago, João, Pedro e os pais, né, da filha a filha de Jairo, quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Então, Pedro, Tiago e João estão participando daquele momento. E Tiago começa a revelar um pouco a sua personalidade. Ora, Jesus me chamou aqui Jesus me separou aqui para contemplar um milagre, para ver o milagre. Ora, se Jesus teve confiança em mim, alguma coisa o texto está tentando nos passar. Então Tiago, além de ser um amigo de Jesus, era um homem de fé, mas a sua personalidade começou a ficar conhecida e começou a ficar evidente alguns traços da sua personalidade movido por essas circunstâncias.
Segundo momento importante que Tiago aparece, no Monte da Transfiguração. Olha só, Jesus ele sobe no Monte da Transfiguração e quem que Jesus leva? Pedro, João e Tiago. O Monte da Transfiguração foi ali o ápice, porque no Monte da Transfiguração apareceu Elias, que era a tipificação dos profetas, apareceu Elias como modelo dos profetas, apareceu Moisés como o modelo da lei e Jesus. Então, naquele Monte da Transfiguração, Deus está querendo mostrar para nós que Elias, o exemplo dos profetas, e Moisés estão abaixo de Jesus. Então Jesus é colocado em evidência, porque ele é o Filho amado, ele que deve ser ouvido, ele é o Filho de Deus, Jesus é o Filho de Deus. Então, o que nós aprendemos? Que Tiago começou a ter experiências extraordinárias. E Tiago também, no Monte da Transfiguração, Tiago no Monte da Transfiguração, no Getsêmani, no momento de tanta agonia, Tiago também está com Jesus. É importante a gente lembrar, Cristina, o que acontece? Nós estamos aqui extraindo informações da Bíblia. A tradição traz muitas informações que esse Tiago, ele era, sim, tinha algum parentesco com Jesus, mas a Bíblia não traz essas informações, né? Quando nós falamos de tradição, é que tem muita coisa que foi escrita posteriormente à palavra de Deus, a Bíblia. Algumas informações precisas, mas algumas informações também que às vezes são duvidosas. Então a gente está tentando extrair as informações que contém a Bíblia, né? Ou seja, Tiago, filho de Zebedeu, tinha um prestígio, ele começou a ter prestígio. Esteve na ressurreição de Lázaro, da filha de Jairo. Esteve no Monte da Transfiguração. Esteve com Jesus no Getsêmani. Agora a gente começa a conhecer quem é esse Tiago. Olha que interessante. Eu quero compartilhar com vocês algumas lições, um pouco da personalidade. Agora a gente vai entrar aqui por quê? Porque a personalidade de Tiago vai se revelar alguém ousado, mas alguém ambicioso e alguém impaciente. Olha só, essas informações, esses momentos que Tiago vivenciou, revelou a sua personalidade. Alguém ambicioso, alguém impaciente e alguém impulsivo, que toma atitudes impulsivas. Mas como, pastor? Como que a gente observa? Pelos outros eventos. Então eu quero compartilhar aqui três lições com vocês do que nós aprendemos com esse Tiago. Primeiro, Deus, ele nos chama como nós somos. Você que está ouvindo isso, você que está participando conosco desse momento de culto, Jesus, ele nos chama como nós somos, mas ele deseja nos transformar da maneira que ele gostaria e ele quer que nós sejamos. Seja você uma pessoa impaciente, uma pessoa ambiciosa, seja você uma pessoa com temperamento difícil como foi Pedro, Jesus, ele nos chama e ele nos aceita como nós somos, mas ele deseja mudar o nosso temperamento, mudar o nosso caráter, mudar a nossa forma de pensar. Não existe uma pessoa que fala assim, eu nasci assim
encontrei com Jesus e vou morrer desse jeito. Jesus, ele deseja nos transformar para que sejamos aquilo... Só um minutinho. Nós voltamos aqui. Alguém me ligou, mas nós voltamos aqui. Tá ok? Estão acompanhando? Beleza? Então vamos lá. Jesus, ele nos chama do jeito que nós somos, do jeito como nós estamos, mas ele deseja nos transformar para a sua glória. Parece que Jesus tinha apreço com pessoas difíceis. Tiago é uma pessoa impaciente, Tiago é uma pessoa ousada, é uma pessoa com temperamento difícil, mas Jesus não desistiu de Tiago, mas Jesus foi transformando Tiago. Jesus queria lapidar os discípulos, Jesus queria lapidar o caráter dos discípulos. Eu e você precisamos ter o discernimento que somos transformados e precisamos ser lapidados por Jesus. Por que a palavra do Senhor nos diz que Tiago, ele era um homem impaciente? A Bíblia diz que quando Jesus, tem um episódio que aparece em Lucas 9, que quando Jesus chega aos samaritanos, quando Jesus vai levar as boas novas para os samaritanos não recebem Jesus. Os samaritanos não tiveram apreço à mensagem do Evangelho. Você sabe qual que foi a palavra de Tiago? Você sabe qual que foi a pergunta de Tiago? A pergunta do Tiago foi assim: Jesus, o Senhor quer que nós mandemos fogo do céu? O Senhor quer que a gente envie fogo do céu? Ora, Tiago estava no Monte da Transfiguração. Tiago viu a Jesus curando um jovem possesso. Houve uma discussão entre aquele que deveria ser o maior e o menor. Se você for lá para Lucas 9, você vai ver esse cenário. Agora Tiago vira para Jesus e fala: Senhor, o Senhor quer que nós mandemos fogo, do céu? Ou seja, o coração de Tiago estava se revelando alguém ambicioso, porque Tiago queria poder para exterminar as pessoas. Tiago estava querendo que Jesus desse a ele poder para exterminar, ou seja, queria fazer o que Elias no Antigo Testamento fez com os profetas de Baal. Ora, não houve repreensão para Elias quando Elias mandou fogo do céu, mas quando Jesus vem, a proposta de Jesus é outra. É por isso que Jesus fala com Tiago: Tiago, eu não vim para destruir as pessoas. Tiago, eu não vim acabar com a vida das pessoas. Tiago, eu vim para salvar, para restaurar as pessoas. Mas a pergunta de Tiago é: Jesus, eu quero poder, porque há uma disputa de poder, há uma disputa de hierarquia, há uma disputa de quem que domina o quê? E aí, Tiago, ele revela ambição, um desejo de estar num lugar onde ele não deveria estar. E Jesus coloca exatamente ele no lugar onde deveria estar. Tiago, então, se revela alguém impaciente. A missão de Jesus não era destruir as pessoas. A missão de Jesus não era acabar com a vida das pessoas. Os samaritanos foram impactados com a mulher, quando aquela mulher que Jesus a encontra no poço e ela fala que deseja beber água. Jesus fala assim: olha, se eu te der da água, da vida, você jamais terá sede. Aquela palavra diz que aquela mulher voltou para Samaria e contou, e muitos samaritanos creram em Jesus em virtude daquela mulher. A Bíblia vai dizer que Filipe, o evangelista, pregou para os samaritanos. Ou seja, depois eles foram entender, mas Tiago estava achando que Jesus podia destruir as pessoas. Tiago estava se colocando em pé de igualdade
Jesus e Elias. Ora, ele não havia aprendido nada do que ele tinha aprendido, do que ele tinha visto e ouvido no Monte da Transfiguração. Eu não sei se você está compreendendo. São passagens que revelam a impaciência, a um agir precipitado de Tiago. Nós temos outra passagem que revela a ambição pelo poder. É lá em Mateus 10, Marcos 10. Marcos 10 e Mateus 20 revelam um outro episódio de Tiago revelando a ambição pelo poder. Você sabe o que eles pedem? Você sabe o que Tiago pediu? Tiago pediu algo muito simples. Jesus, quando o Senhor assumiu o seu trono, eu posso me sentar do lado direito, e o meu irmão Salomé reforça esse pedido. Aí Jesus, com muita calma, com muita paciência, fala assim: ô Tiago, o que você está me pedindo é muito duro, porque vocês não vão aguentar beber o cálice da ira. Tiago, o que você está me pedindo, você não vai conseguir. Eles estavam achando que Jesus iria colocar um do lado direito, um do lado esquerdo, para que quando Jesus fosse reinar, eles estavam achando que o reino de Jesus era aqui na terra. Que o reino de Jesus era para governar aqui na terra. Havia, como eu tenho falado aqui, havia esse imaginário, havia esse pensamento de que Jesus ia reinar aqui na terra. E aí o que acontece? Jesus vira e fala assim: não, o meu reino não é desse lugar. Quem quiser ser o maior entre vocês, que seja o menor. Quem quiser ser servido primeiro, precisa servir. E Jesus falou exatamente para quem? Para Tiago. Ou seja, está revelando a ambição pelo poder, está revelando o desejo pelo poder, está revelando a fome de querer estar em primeiro lugar. E Jesus falou para Pedro assim, ou para Tiago assim: Tiago, você não vai conseguir. É interessante que Tiago e João não conseguiram. Lá em João, no capítulo 20, a Bíblia vai dizer que quando Jesus foi morto, ele foi crucificado, aonde os discípulos estavam? A Bíblia vai dizer lá em João 20, versículo 19, que eles estavam com medo, que eles estavam temerosos pelos judeus, pela perseguição dos judeus. Ora, o pedido de Tiago de falar assim: não, Jesus, a gente consegue sim beber o cálice da ira, a gente sim consegue passar pelo momento, era uma mentira. Se ele disse isso, por que então eles estão com medo na casa lá depois da morte de Jesus? É porque Tiago era alguém precipitado, alguém que estava agindo de forma precipitada. Mas mesmo assim, Jesus não desistiu dele. Como Jesus não desistiu de Tomé, como Jesus não desistiu de Pedro, como Jesus não desistiu de ninguém. E ele não desiste de você que está me ouvindo nessa tarde. Agora, a terceira e última lição que eu aprendo com Tiago: quem que queria ser o primeiro entre os discípulos? Quem que queria ser o primeiro? Era Tiago, não é? Tem uma coisa que Tiago foi o primeiro. Entre os apóstolos, como nós lemos aqui na live, Tiago foi o primeiro apóstolo a morrer por causa de Cristo. Tiago foi o primeiro dos apóstolos. Nós temos o primeiro mártir, que foi Estevão, mas o primeiro a morrer dentre os apóstolos de Jesus pela espada foi Tiago, e fica registrado essa passagem lá em Atos capítulo 12. Em Atos capítulo 12 fica registrado essa passagem. Então, nós aprendemos com Tiago que Jesus não desistiu de Tiago. E Jesus ensinou para Tiago que aquele que deseja ser o maior precisa ser o menor. Aquele que deseja ser servido primeiro aprende a servir. E Tiago,
ele serviu a igreja, serviu ao Senhor Jesus e teve a coragem de morrer por causa do Evangelho. O seu caráter, a sua vida foi transformada pelo Evangelho do Senhor Jesus. A vida de Tiago foi transformada pelo poder. O caráter de Tiago foi transformado por Jesus. E Tiago, então, ele vem ser um mártir cristão. Ele vem ser o primeiro dos apóstolos a morrer e não negligenciar, não rejeitar, não ser uma pessoa omissa. Então eu aprendo que Tiago, ele começou mal, mas Jesus não desistiu dele. E Tiago foi sendo transformado pelo Evangelho. Tiago foi sendo transformado por Jesus ao ponto de levar a sua fé até as últimas consequências, no caso dele, o martírio. Olha, que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela sua presença conosco. Eu espero que nesse dia você possa ter aprendido um pouco mais sobre Tiago. Esse é o nosso desejo, que você é uma pessoa impaciente, você é uma pessoa orgulhosa, uma pessoa ambiciosa, você tem um caráter difícil. Jesus, ele te aceita, mas ele deseja que você seja transformado para que você e eu alcancemos a estatura de Cristo. Amém? Nós vamos adorar o Senhor e daqui a pouquinho nós estaremos orando e voltando com a pergunta aqui para nosso sorteio. Tá ok?
Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós estamos aqui encerrando, tá? A nossa transmissão. Deus abençoe a vida de vocês. Amanhã nós vamos falar sobre João, o último discípulo, né? Se você não acompanhou essa série, você pode ir lá no canal do YouTube da Igreja Metodista no Porto. Nós temos lá várias mensagens, nós temos lá o Sermão do Monte, várias parábolas de Jesus, tá ok? E nós vamos continuar. Nós vamos falar sobre vários primeiros discípulos do Senhor Jesus, pessoas que às vezes são desconhecidas, né? Nós vamos falar, por exemplo, sobre José de Arimateia, várias passagens bíblicas, detalhes que trazem enriquecimento, que trazem conhecimento e que trazem vida, tá? Que Deus possa te abençoar. O nosso desejo é esse, para que durante esse tempo de isolamento social você seja alimentado por Deus. Lembre-se disso. Por mais que você tenha um temperamento difícil, um jeito difícil, uma personalidade difícil, Deus é poderoso para transformar a sua vida. Não existe pau que nasce torto, que morre torto. Nós não vivemos a síndrome da Gabriela, né? Nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Deus pode nos transformar, tá bom? Vamos orar nesse momento, vamos agradecer a Deus e depois eu vou deixar aqui uma perguntinha, tá ok? Pai, nós queremos te dar graças por essa oportunidade de estarmos juntos na tua presença. Obrigado por cada um dos que estão participando conosco e daqueles que irão participar, ó Deus, irão ver ao longo desse dia. Que a tua graça, que a tua bênção alcance todos nós. Pedimos a tua bênção, Senhor, sobre o nosso país, sobre esse momento, Deus, que temos passado. Nós estamos aqui, Pai, crendo, ó Deus, e tendo esperança. A esperança, ela não age somente da forma externa, mas da forma interna. Ainda que a gente, às vezes, o céu está nublado, a gente não consegue ver algumas direções, mas nós cremos que nós vamos sair dessa situação e que nós vamos retomar as atividades, ó Deus, econômicas, a nossa rotina social, e cremos, ó Deus, que em breve ainda estaremos juntos, bendizendo e cultuando o Senhor. Muito obrigado, nós te damos graças e oramos em nome de Jesus. Amém. Olha, que o seu dia, que a sua vida, que a sua família possa ser uma bênção em nome de Jesus, tá? Muito obrigado por todos aqueles que participaram conosco, que estiveram cultuando e bendizendo ao Senhor conosco. A gravação fica no YouTube, fica também aí na história, nos históricos, né, do Facebook, tá ok? Bom, vamos lá. Perguntinha de ontem continua, tá? Para ganhar um brinde. A pergunta de ontem foi: qual que é o outro nome? Desculpe, qual o nome do irmão de Tiago, filho de Alfeu? Qual o nome? Lembra, Laurélio? Laurélio não pode não, né, Laurélio? Qual o nome do irmão de Tiago, filho de Alfeu? Pergunta de ontem que acumulou para hoje. E qual o outro nome que Tiago também era conhecido? Esse Tiago, filho de Zebedeu, tem um nome que também ele era conhecido, tá? Então, qual o nome desse Tiago que nós acabamos de falar aqui? De qual outro nome ou adjetivo que também ele era conhecido? Tá beleza? Deus abençoe vocês e até amanhã, se assim Deus permitir. Tá ok? Hoje nós tivemos a participação do Azaf e da Valentina falando, mas é isso aí, bênção, tá? Deus abençoe, tenham todos uma excelente terça-feira, tá? Fique com Deus.